O vídeo que eu tenho para falar aqui hoje é um tema bem sensível, tá? E polêmico também. E olha aqui, ó, vamos prestar atenção, sai das telas, presta atenção aqui, ó, foca. Quem que responde quando uma máquina é alterada depois que já foi laudada? Você sabe quem que responde? Se você não sabe, então fica aqui nesse vídeo, que meu nome é Débora Silva, eu trabalho com consultoria de NR2 já faz um tempinho e quero trazer para você alguns dos problemas que eu já passei, que acontece ainda hoje, e esse é um tema mais polêmico e sensível, tá? Todo mundo tem essa dúvida e o pau quebra quando você não sabe fazer uma documentação com respaldo técnico bem feita. Já falei sobre isso no vídeo anterior, mas aqui eu vou te dar o passo a passo para você não cair nesse tipo de armadilha. Pensa aqui comigo, um belo dia o fiscal foi na instalação do cliente e viu que tudo aquilo que você tinha colocado no laudo já não correspondia com a realidade. A proteção já estava removida, ausente, dispositivo de segurança já não tinha mais as mesmas funções que ele deveria ter de acordo com o seu laudo. Quem que vai ser o responsável por isso? Porque aí aconteceu um acidente. Essa fiscalização, ela está acontecendo justamente porque teve uma denúncia e um acidentado, se abriu uma CAT, e quem que vai pagar por isso? Quem que vai assumir essa responsabilidade? Nesse caso, olha só o que eu vou te falar. Toma bastante cuidado. Primeiro, se você fizer um laudo bem meia boca, um laudo sem foto de antes e depois, ou, às vezes não é possível colocar foto do antes porque você não participou do processo por completo, aí às vezes dificulta, você chegou lá só fazer o laudo, e aí você não tem a foto de como a máquina estava antes. Ok, até é tolerável. Mas uma boa descrição técnica daquilo que você está fazendo, de como era, com comprovações, seja ela via esquemas elétricos, via desenhos de soluções que você propôs, via projeto mecânico. Uma coisa que é bem importante também é colocar a data, tá? Se você vai tirar foto, tira a foto com data, porque vai provar que de fato naquela data que você fez, que você tirou a foto, ela corresponde a data que foi entregue o laudo ou dias posteriores do laudo. Outra coisa também que eu vejo muito acontecer, e principalmente comigo isso já aconteceu, tá? Fiz a adequação da máquina, emiti o laudo para o cliente, não peguei a assinatura do protocolo de entrega, tá? Aí o cliente faz o quê? Perdeu, né? Um documento digital, vai passando de mão em mão e de e-mail em e-mail, acaba aqui perdendo. Chegou lá o fiscal para fazer a validação da máquina, seja para desinterditar ela, dificilmente vai ser para desinterditar, mas às vezes por denúncia ou acidente, e aí o cliente não tinha mais o documento. Tá? Ele entra em contato desesperado, que ele precisa desse material, que a máquina não foi entregue com laudo, e aí ele tenta transferir essa culpa para você. Então, aprenda com alguns erros que eu já tive. Sempre faça um protocolo de entrega, tá? Seja via assinatura digital, via e-mail, porque ali você está respaldado. Se você não conseguir, de fato, encontrar esse arquivo por algum motivo, ou não conseguir atendê-lo mediante ali uma avaliação fiscal, você sabe, tem como se defender. E outro ponto também, você lembra daquela pessoa que só emite RT para as instalações que ele fez, para adequação da máquina? Não vai ser válida aqui. Porque como é que você vai provar que a RT que você emitiu, ela validava a máquina com as proteções X e agora estão sem proteção? Então você entende que se você fizer alguma coisa bem meia boca ou deixar de trazer evidência, você vai trazer a culpa para você, porque fornecedor, cliente, ele vai tentar falar que ele não recebeu. Gente, pensa comigo, quando a situação aperta, a corda vai arrebentar sempre para o lado que não vai, nesse caso, apresentar evidência, não vai ter como se defender. Se você não tem documento provando que você fez aquilo daquela forma, como é que você vai se defender? Você vai abrir um passivo aí, você ficar contando com a honestidade das pessoas. Nem sempre isso vai ser uma prática de mercado, tá? Não é todo mundo que vai querer te ferrar, mas assim, você está trabalhando com vidas, tá? Com segurança em vidas, então nada mais é necessário do que um laudo. Quando você vai no médico, o médico fala assim, ó, você tem um câncer, você não vai querer um laudo para poder pegar outra opinião técnica ou, sei lá, começar um tratamento? É a mesma coisa para uma máquina e equipamento, ok? Agora a pergunta que você deve estar fazendo para mim. Tá, mas eu fiz o laudo. Tá valendo ainda esse laudo mesmo depois toda essa alteração que o cliente fez, da burla, ausência de proteção, ou a máquina já está operando com outras características técnicas, implementaram mais coisas? Depende, tá? E por que eu falo depende? A princípio não, mas só que assim, para NR12, se não me falha a memória, eu preciso até pesquisar, não existe dentro de uma norma ou dentro da própria NR12 que te obrigue a determinar um prazo de validade, tá? Porque não é um sistema que você tem que ficar revisitando de
assim, de tempos em tempos. O correto seria você colocar no laudo algo que te conceda ali alguma segurança no sentido de que, se fizer qualquer tipo de alteração, além do que está sendo apresentado dentro desse documento, esse documento perde a validade. Ele não vai mais representar as características reais de segurança que, né, estava sendo concedida ali anteriormente. Agora, por que eu falo depende? Porque não tem uma regra igual tem na NR10, que você precisa fazer ali uma atualização dos sistemas de instalação, por exemplo, a verificação. Mas eu já vi gente praticar no mercado colocar uma validade. A cada um ano esse laudo é válido. Só que assim, eu acho que isso não se sustenta, tá? É uma opinião minha, particular. Você vai ter gente falando assim que, isso faz sentido o que você tá falando. Ok, cada um pensa da forma que quiser, para esse sentido, tá? Eu não acho certo você falar que aquilo que você fez só tem validade de um ano, porque dificilmente a máquina ela vai ser alterada as suas características físicas e técnicas, né? Físicas até pode, mas técnica, para que ela foi feita? Por exemplo, se eu comprei uma envasadora de garrafa, ela vai envasar a garrafa. Pode mudar o tipo do produto, mas ela vai continuar envasando garrafa. Então, se eu fiz adequação para isso, se o cara mudar envasamento de garrafa para, sei lá, para bag, aí mudou as características da máquina, mas isso difícil acontecer, você entende? Então, ali é uma forma de você também ser um pouco coerente. Se você quiser colocar, eu já vi isso no mercado, acho que cada aí é uma opinião particular. Não acho que faça muito sentido, ok? Mas isso também previne o que a gente falou lá no começo, de quem que é a responsabilidade quando você altera uma máquina laudada. Se você colocar um prazo de validade, você vai restringir, né, a possibilidade disso acontecer de anos em anos, porque você teria que revisitar essas instalações e recertificar de novo, tá? Mas, enfim, isso também às vezes não se enquadra muito porque a empresa vai querer comprar uma máquina adequada e que ela não precisa mais ficar pagando uma assinatura de laudo, né, toda vez. Ainda mais se não teve nenhum tipo de alteração, beleza? Bom, então para fechar aqui nosso vídeo de hoje, a ideia foi trazer um pouquinho de clareza. Quando uma máquina ela é alterada após ser laudada, nem sempre, como a gente gostaria, a responsabilidade vai ser do consumidor final. Porque se você fez, né, como eu comentei, não entregou um dossiê técnico de documentação, ou ficou pela metade, ou não tem evidências concretas de que você realmente fez aquilo, as coisas podem virar para o seu lado e aí você ter que correr atrás de comprovar como é que você fez tudo aquilo, tá? É aquilo que a gente sempre fala. É muito fácil você falar que você fez algo, mas você não tem como provar. Então, hoje em dia, com todas as tecnologias que a gente tem de foto, imagem, não tem por que você cometer esse tipo de passivo que pode virar contra você. Bom, gente, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu gostaria de um papo rápido aí com vocês, tá? Comentem aqui abaixo o que vocês estão achando desses episódios que a gente tem produzido ao longo dos meses. O que vocês gostariam, talvez, de assuntos que eu pudesse trazer aqui, principalmente para quem está começando, que eu acho que é essencial. Quando eu comecei a trabalhar com a NR12, eu me espelhava muito em empresas já existentes, mas cada um tem uma forma de trabalhar, uma metodologia. O mercado de segurança, ele vai se inovando e a gente também tem que ir acompanhando algumas coisas, tá? Então a ideia aqui é ser uma comunidade também, se vocês quiserem contribuir com alguns aspectos, alguns assuntos positivos, tá? Mas se não, se inscreve aqui, deixa o like, compartilha esse vídeo com mais alguém que você acha que vai fazer sentido. Gente, e pra fechar, até o próximo vídeo.